Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, amados irmãos, estaremos dando continuidade, então, à exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já deixem aí abertos no capítulo 1. Daremos continuidade, então, à exposição nessa carta que nos traz muitas lições, muitas lições, muitos princípios importantes demais e bem atuais para nos conduzir como igreja, para nos ensinar a nossa relação com a cultura, a nossa relação com este mundo, Qual é o nosso papel como cristãos aqui. Nessa carta seremos muito exortados, também consolados, fortalecidos em Jesus Cristo, aprendendo a realmente focar nossa vida nele. Nessa carta nós temos realmente uma gama de ensinos, uma variedade de ensinos tão importantes e tão necessários para o povo de Deus, para o povo cristão que tem que lidar com suas lutas diárias, com as suas batalhas pessoais, com suas tribulações próprias. E é muito importante compreender a mensagem de bênção que Deus nos dá nessa carta e nos orientar. Basicamente, vamos hoje estudar mais um pouco sobre como posso dizer, as fraquezas da comunidade. Nós sabemos que Paulo, quando ouviu as notícias acerca da situação daquela comunidade em Corinto, ele prontamente escreveu não só uma carta, até mais, que até foram perdidas, mas essas cartas que foram preservadas, para o cânon sagrado, foram enviadas justamente para que Paulo, como um pastor, como um apóstolo da igreja, pudesse orientar aqueles irmãos a retornarem para o bom conhecimento de Jesus Cristo. E então ensinou, por meio dessa carta, várias lições. Hoje pensaremos, em um assunto muito importante acerca do ensino dessa carta. Por exemplo, se nós formos lembrar de Efésios capítulo 4, aprendemos sobre a unidade da igreja, sobre a unidade na fé, no mesmo Espírito, na mesma esperança de nossa vocação, com um só batismo, com tudo aquilo que é ensinado acerca da unidade do povo de Deus, em termos de fé e em termos de vida prática. Também aprendemos isso de Paulo quando ele exorta os filipenses, no final do capítulo 1, no capítulo 2, até o verso 11, usando o próprio exemplo de Cristo, mas até o verso 4 especificamente, ele dá ênfase que os cristãos deveriam se esforçar para terem em sua vida como comunidade comunhão, unidade, que eles pudessem ter uma só maneira de pensar e pudessem ter um objetivo comum para lutarem juntos, um motivador para as suas vidas. Nos versos 10 a 17, que faremos a leitura, Paulo aborda justamente esse assunto tão importante para a igreja, o assunto da unidade, mostrando exatamente que aqueles irmãos não poderiam abraçar as influências do mundo, mas precisavam olhar para Jesus Cristo e focarem a sua visão nele. Dentre tantos problemas que eles enfrentavam ali, a falta de unidade era um deles, com certeza. E isso prejudicava a tal ponto de alguém, uma família da igreja, enviar notícias a Paulo, dizendo: Paulo, olha, a coisa aqui está feia, a igreja está dividida, há problemas sérios aqui. E é justamente sobre isso que iremos pensar hoje, irmãos. Eu quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 10 ao 17. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 17. Diz bem assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e do mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo.
Até aqui, meus irmãos, esse é o texto da pregação que nós temos hoje para refletirmos acerca do Evangelho. No texto, em exposição, Paulo ele usa uma fonte bem peculiar que nós observamos aqui. Ele cita uma família, não é, bem peculiar na igreja, que ele chama os da casa de Cloe, não é? Então, os da casa, os familiares dessa pessoa, dessa irmã chamada Cloe, não é, ou enviaram uma carta ou enviaram mensageiros. O ponto é que eles levaram a mensagem para Paulo, não uma mensagem de fofoca para o apóstolo Paulo. Pelo contrário, na verdade, o que foi dito a Paulo, ou o que foi levado a ele, foi um pedido de socorro, não é? Do tipo: Paulo, faz alguma coisa, toma alguma atitude, diz alguma coisa, porque a igreja em Corinto está dividida. Não está sendo mais praticado aquele amor, não é? E nós sabemos, no próprio capítulo 11, quando Paulo trata da ceia, ele repreende os coríntios com relação à ceia. Eles não estavam honrando o sentido da ceia quando se fala de comunhão. Então havia problemas sérios ali, com relação à comunhão, com relação à unidade da igreja. E ela então informa que a igreja estava vivendo de grupinhos, de panelinhas, de facções, de preferências nesse sentido. Alguns dizendo isso: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não é? Eu sou de Cristo. Havia preferências, havia debates. Na introdução dessa carta nós aprendemos que aqueles coríntios, né, aqueles cidadãos, eles tinham um apreço muito grande por filosofia, por exemplo. Então aqui estamos observando uma comunidade que tinha sérios problemas com relação à arrogância, não é? A buscarem algo que não é Cristo, a darem ênfase nesse sentido ao intelectualismo, não é? Às questões técnicas, e não prestarem atenção e não colocarem seu coração no Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai tratar justamente desse assunto para ensinar como a igreja deve preservar essa unidade. Esse é o tema do sermão dessa noite, irmãos: preservando a unidade do corpo de Cristo. Esse é o assunto que Paulo trata aqui e queremos aprender um pouco mais na exposição desse breve texto. Na primeira parte, então, iremos observar que a unidade da igreja deve ser em torno da pessoa de Cristo. Uma vez que Paulo ouviu acerca das divisões, e vamos entender o porquê das divisões, né, no decorrer da pregação, ele dá ênfase à unidade da igreja. Ele relembra aqueles irmãos da unidade da igreja. E o que ele dá aqui como ênfase, não é justamente o ensino de que a igreja, ela só pode ter real unidade, não é, comunhão verdadeira, se ela estiver em torno da pessoa de Cristo. Então Paulo realmente ensina isso. Relembrando o verso 10, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis a todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo inicia então o verso 10, irmãos, fazendo um apelo aos coríntios. Ele faz um apelo. Ele primeiro preparou, não é, nos versículos anteriores, o caminho para a exortação, mostrando a sua visão sobre aquela igreja, tratando eles como sendo santos do Senhor, igreja de Deus de verdade, não é? Não os rejeitando como igreja, mas os reconhecendo como tal. Então ele prepara esse caminho e agora começa a fazer esse apelo. O apelo então é um apelo sério e forte. Pois o que ele faz aqui? Ele fala: eu rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não era uma questão simplesmente dele, não é do seu coração. Eu estou me sentindo mal porque a igreja que eu fui um dos fundadores, que eu fundei, que eu ajudei no trabalho da evangelização, está dispersa. Eles estão brigando, eles não estão naquele mesmo espírito inicial. Então eu estou triste. É claro que poderia haver tristeza. Paulo se entristeceu, Paulo se enfureceu com essa comunidade e com outras também. Mas o ponto aqui é que ele está apelando ao Senhor. Ele fala: eu rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? Isso mostra a seriedade do apelo. O pedido de Paulo e a invocação do nome do Senhor aqui tem como propósito conduzir os coríntios a voltarem seu olhar para o Senhor Jesus Cristo. A verdade é que Cristo estava bem turvo naquela igreja, não é? Estava meio que ocultado pelos debates, pelas brigas, pelas contendas, pelas discordâncias. O que estava acontecendo ali realmente acabava ocultando a glória de Cristo naquela comunidade. E uma vez que a glória do Senhor é oculta em uma comunidade cristã, essa comunidade está completamente, nesse sentido, dispersa. Pessoas se amontoam, na verdade, mas não estão agindo como igreja. Veja a seriedade. A característica principal da igreja é Cristo. Ele é o foco da igreja. Mas aqui, aqueles irmãos estavam tendo problemas com isso. Então Paulo escreve justamente para que aqueles irmãos pudessem voltar o coração deles para o Senhor.
Estava havendo então debates na igreja, pois havia em Corinto, como eu já tinha dito na introdução, um apreço grande por filosofia, não é? Eles amavam, nesse sentido, compreender coisas. Aquela mente filosófica dos gregos mesmo. Esse era o contexto deles, não é? Eles amavam, por exemplo, a retórica. Eles amavam a habilidade dos oradores, dos pregadores. Queriam ouvir homens falarem. Isso era comum naquele período, não é? Justamente porque estamos falando de um contexto greco-romano, e ali ainda havia um local bem específico onde eles estavam acostumados a ouvirem filósofos, a ouvirem doutrinas diferentes, que era um lugar chamado Areópago. Ali eles se reuniam para ouvir pessoas discursarem, e eles gostavam de ouvir a inteligência, a habilidade na fala, a argumentação. Só que eles estavam transferindo isso para a igreja. Estavam julgando a igreja assim, julgando os pregadores, não é? E por sua tendência a admirar tanto essas habilidades, não é? Eles começavam a debater sobre questões doutrinárias. Debater sobre questões tão sérias, não é? E tão importantes, que na verdade quando nós observamos a carta, percebemos que são coisas inconcebíveis. Como é que pode um cristão negar isso? Mas se os irmãos forem observar no capítulo 15, não é? Paulo dá ênfase à ressurreição de Cristo. Por quê? Porque havia debate naquela igreja se Cristo havia ressuscitado ou não. Pensando, por exemplo, na negação da doutrina da ressurreição. Os gregos não acreditavam nisso, não é? Na ressurreição. E então, nós estamos observando aqui uma influência da cultura deles presente invadindo a igreja. Não é? Invadindo a igreja. Ora, se nós em nossa cultura não acreditamos em ressurreição, logo no contexto cristão podemos negar isso também. Não é isso que, por exemplo, as pessoas que aderem ao liberalismo teológico, não é? Ou ao liberalismo cristão, é aquele ramo que não é cristão, não se engane, não é cristão, não é? Mas um grupo que se denomina como cristão e que às vezes é reconhecido por outros também como sendo liberais, ou seja, eles são críticos do texto da palavra de Deus, eles são críticos das verdades reveladas sobre os milagres, então eles são supostamente cristãos. Eles não são cristãos de verdade. O fato é esse. Mas se dizem cristãos, negando, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, os milagres no Antigo Testamento, a maneira como Deus criou as coisas e revelou, negando que Cristo ressuscitou, negando os milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles negam basicamente tudo isso e ainda querem se chamar de cristãos, não é? Ou seja, basicamente eles pegam a fé que nós recebemos do Senhor e submetem à metodologia científica. Se a ciência disser que isso é possível, então nós acreditamos. Mas se a ciência não puder comprovar, não puder analisar isso, nós rejeitamos. Basicamente é isso. Pois bem, aqueles irmãos estavam tendo problemas com isso. Estavam trazendo a sua cultura, a cultura daquele mundo, não é? do mundo dos gregos, para a igreja. E Paulo então observa, não é, que eles estavam desviando o coração deles de Cristo. Quando nós falamos de igreja cristã, o único destaque, como o próprio nome diz, não é? Como nós nos chamamos de cristãos, é o Senhor Jesus Cristo. Qualquer igreja, qualquer comunidade que se diga cristã, mas a pessoa de Cristo não é enfatizada, não é exaltada, não é aquele que é visto na vida das pessoas, então logicamente aquela comunidade não está honrando ao seu Senhor, está escondendo Cristo. Escondendo, não é? E isso vale até para a nossa vida pessoal também. Se Cristo não pode ser visto em nossa vida, não entendo isso como Cristo vai ser visto na sua vida de maneira perfeita. Não, isso é impossível. Nós somos pecadores. Mas, não é? Deus nos dá a bênção de lutarmos contra o pecado, de obedecermos ao Evangelho. Então, se Cristo não está sendo visto em nossa vida, de maneira alguma, isso é um sinal ruim. Isso é um problema. Tem alguma coisa errada com a nossa vida. Se as pessoas enxergam mais a mim, mais os meus dotes, as minhas capacidades, não é? Mais os meus títulos, os meus status, e não veem Cristo em mim, tem algum problema. Eu estou escondendo ao Senhor. E não é esse o caminho do cristão, não é? Havia essa dificuldade naquela comunidade, porque Cristo não estava sendo tão evidenciado ali como deveria. Imaginem um tipo de cristão que, ao invés de prestar atenção na mensagem pregada, não é? Mensagem que edifica a vida, que nos guia até Jesus Cristo, ficasse observando as qualidades dos pregadores. O contexto é esse aqui. Imagine, o cara disse que é cristão, não é? Mas quando ele está no culto,
ouvindo a pregação do Evangelho, o que ele está fazendo? Ele está prestando atenção nas qualidades dos pregadores. E então ele vai dizer coisas, ou pensar coisas do tipo, eu não gosto tanto daquele pastor ali, daquele pregador, porque, embora ele tenha uma doutrina correta, ele pregue o Evangelho certo, mas ele tem um jeito um pouco mais morgado, ele não é aquele pregador eloquente, não é? Ele tem um vocabulário um pouco pobre, então não me agrada tanto. Eu prefiro o pastor fulano, eu ouço o pastor ciclano. E fazendo esse tipo de análise, na verdade, técnica, não é? Análise técnica e perdendo de vista o que Cristo está dizendo para a sua igreja. Ora, é notório que todos nós que pregamos o Evangelho, pastores, temos problemas, temos defeitos. Isso é notório, não é? Mas pare para pensar se essa foi a ênfase de quem ouve o Evangelho. Analisar os pregadores de maneira técnica, então se perde de vista o que o Senhor está dizendo ao seu povo. Isso estava acontecendo aqui. O foco era observar os líderes da igreja. O foco era debater e até se dividir por causa da preferência que eles tinham por alguns líderes da igreja. Eu sou de Paulo, outro grupinho, nós somos de Apolo, outro grupinho, nós somos de Pedro, não é? E outros até dizendo, isso é conversa, não é? Eu sou de Cristo. Havia essa divisão, e essa divisão não reflete o caráter de Cristo na igreja, não é? A pergunta diante de tudo isso é, se a análise das pessoas que ouvem a pregação for técnica num culto solene, se a preocupação for, eu não gosto muito da voz daquele pastor, ele não é tão eloquente, ele não é tão dinâmico, falta isso e aquilo outro, minha pergunta é, pensando nisso, irmãos, aonde fica a mensagem de Cristo? O que nós podemos tirar de Cristo para a nossa vida? Se a gente às vezes nota coisas que são engraçadas de repente, não é? Algum aspecto engraçado, de repente o pastor, ele é um cara um pouco mais simples de palavras, ele tropeça muito, ou ele é um pouco agoniado, ele gagueja, e eu fico rindo dessas coisas, prestando atenção nessas coisas, e quando termina o culto, eu não consigo guardar em meu coração o que Cristo me disse. Eu não ouvi a voz do meu pastor, que é Jesus Cristo. Eu ouvi problemas de homens. Tenta imaginar a situação. Aqueles irmãos tinham essa dificuldade. Não é que não exista lugar para isso, ok? Análise. Só que análise técnica de pregadores se faz no seminário, né? A igreja não é um seminário. No seminário, os seminários são provados, eles são testados, são colocados sob pressão para pregarem. E assim eles vão sendo examinados, corrigidos, aperfeiçoados. Mas na igreja do Senhor, isso não tem muita importância para nós, não. Eu lembro de uma vez, quando eu estava pregando, já há muito tempo atrás, acho que ano retrasado, e eu citei um exemplo da fidelidade à pregação da palavra de Deus, e citei o exemplo, por exemplo, de um pregador muito eloquente, capacitado, um cara formado em muitas áreas, não é? Em filosofia, em história, um monte de coisa. Então, logicamente, alguém que tem um poder de oratória muito grande, não é? De convencimento. E alguém poderia ficar impressionado com sua capacidade de oratória, e de repente, essa pessoa com tantas qualidades, coloca muito de si no seu sermão, ou seja, ele usa muito os seus dons, os seus talentos, e as pessoas se impressionam com isso. E então eu usei o exemplo de um pastor que não tem essas capacidades, essas qualidades, é alguém mais simples, mas o que ele faz é, de maneira mais simples possível, ler o texto bíblico e de maneira humilde explicar o que ele pode explicar. Eu perguntei até, não é, em qual sermão Deus está realmente falando? Naquele que reconhece as suas falhas e mesmo diante das suas dificuldades, simplesmente prega o Evangelho? Ou aquele que enfeita tanto com suas qualidades, não é? Que deixa o sermão muito bonito e agradável, que eu quero voltar de novo para ouvir esse sermão porque realmente é muito agradável. A pregação dele é quase que um stand-up comedy, quase não sai, não é? É um verdadeiro show de comédia, de tão engraçada que é, por causa das resenhas que ele faz. O que é preferível para a igreja? Certamente o irmão mais simples, que não tem tantos dons, mas que tem a humildade de não entender que ele deve colocar do próprio coração dele para o povo. Ele simplesmente anuncia o Evangelho. Aqueles irmãos tinham outra visão com relação a isso, não é? Tinham outra visão. Estavam tirando o foco de Cristo e se voltando muito mais a uma ênfase intelectual, não é?
infelizmente, por conta disso, como os da casa de Cloé relatam para Paulo, era o destaque da igreja. O que nós vemos na igreja? Divisão. Não é? Divisão. Há um grupo que diz: eu prefiro o apóstolo Paulo. Há o outro que diz: eu prefiro Apolo, o grande pregador Apolo. Há o outro que diz: eu prefiro certamente Pedro, né? Pedro é mais durão, é mais, judeuzão mesmo. Eu prefiro ele. É isso que está acontecendo na igreja, né? Parecia realmente uma campanha política, imagine a situação, né? Os irmãos procurando persuadir até outros para preferirem também os seus preferidos, né? Para melhor teólogo, vote Paulo. Não é verdade? Para melhor pastor, vote Pedro. Quem é mais, conservador, vai com Pedro, viu? Com Paulo não. Paulo vai mais para os gentios, né? Quem gosta de capacidade de oratória vai para Apolo, grande pregador em Alexandria. Então, estava acontecendo isso na comunidade e certamente essa atitude daqueles irmãos estava ocultando, escondendo, a glória do Senhor Jesus Cristo. É justamente por isso que Paulo roga em nome do Senhor. E ele fala: que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Tem que haver unidade na igreja do Senhor. O compromisso da igreja cristã, então, irmãos, não é a intelectualidade. É claro que Deus deu doutores, mestres à sua igreja. Isso é uma grande bênção para nós. Mas esse não é o destaque da igreja. Não é? Há lugar para isso e não é na comunidade. Não é no momento do culto. Não é quando estamos reunidos com nossos irmãos. O foco da igreja tem que ser Cristo. Não há razão e não há outro objetivo para a igreja senão glorificar a Cristo. Porque Ele é o cabeça da igreja e toda a ênfase da vida cristã está nele. O nome cristão é por causa dele. É por isso que somos chamados cristãos, é por causa dele. Não é uma nomenclatura religiosa que nós inventamos. É um reconhecimento de quem nós somos. O que Paulo estava cobrando daqueles irmãos era que abandonassem o que tinham como precioso neste mundo. Não é? A ênfase na intelectualidade, as motivações vaidosas que dão glória ao homem e desviam o olhar de Cristo, pois eles eram membros do corpo de Cristo e não um clube de filosofia. Essa é a ênfase que Paulo ordena aqui. E podemos relembrar disso quando o próprio Paulo fala, né? Paulo entendia aqueles irmãos. Os irmãos que queriam retórica, né? Intelectualidade, filosofia. Os irmãos que tinham essas preferências de pregadores, de líderes, de teólogos. Ele vai dar o exemplo de que ele era alguém também que tinha razões vaidosas para se orgulhar. Em Filipenses 3, verso 2 a 11, nós vemos bem assim. Ele adverte os Filipos dizendo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele continua dizendo: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A igreja, então, só pode desfrutar de verdadeira unidade se a ênfase dessa igreja for a pessoa de Jesus Cristo. É a única maneira de haver unidade real. Talvez alguns cristãos não estejam tão impressionados com o Senhor Jesus Cristo.
Talvez alguns cristãos tenham os seus olhos bem mais fixos em pregadores e teólogos dos tempos de hoje. Talvez muitos se impressionem mais, não é, com títulos, com coisas aparentemente piedosas, ou mesmo com o entretenimento neste mundo, com as coisas do mundo. Talvez alguém suspire muito mais com qualquer outra coisa do mundo do que quando pensa no Senhor Jesus Cristo, quando ouve acerca do Senhor Jesus Cristo. Talvez, irmãos, mesmo em uma comunidade cristã, haja alguém que dê mais ênfase aos seus gostos pessoais do que ao Senhor Jesus Cristo. Sim, há cristãos que estão tão envolvidos em entretenimento, tão envolvidos em política, sim, não é? Tão envolvidos em qualquer outra coisa, de uma maneira tão profunda e até idólatra, que se esquecem do Senhor Jesus Cristo. Que quando se fala naquilo que aquela pessoa faz e gosta, ela se empolga, ela se emociona, mas quando se fala de Jesus Cristo, parece uma coisa muito chata, muito morgada, muito parada, não tem graça. É falta de ênfase. Porém, o apóstolo Paulo, aquele orgulhoso fariseu lá do passado, que tinha títulos, prestígio dos homens e certa arrogância em seu coração, ao conhecer o Senhor Jesus, viu que todas as coisas que um dia lhe fizeram alegre, feliz, vaidoso, orgulhoso, tudo isso perdeu o valor diante da glória refulgente de Cristo. Quando pôde contemplar o Senhor, ele percebeu que nada se compara ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode permanecer em torno de Maria, em torno de João, em torno de Paulo, de André, de Pedro, de Bartolomeu, em torno de nenhum outro. A igreja não pode permanecer unida em torno dos heróis da fé. Me parece que na nossa geração as pessoas são muito apegadas a biografias cristãs. Se impressionam, não é? Choram quando leem um testemunho de alguém, de um mártir nesse sentido. E de fato é emocionante. Mas quando se fala do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento pior e maior está registrado na Escritura, mas não tem graça. Tem muito mais graça eu ouvir que um grande teólogo do passado sofreu, não é? Estava doente e pregou, ensinou, glória a Deus por isso. Mas isso me impressiona. Ouvir sobre Cristo, não. Tem que haver seriedade com relação a isso. Paulo ensina em Filipenses 1:27 sobre a nossa ênfase na vida cristã. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A igreja tem um objetivo comum. E desviar o foco desse objetivo faz com que fiquemos dispersos. Cada um busca seus próprios interesses e então se quebra a unidade da igreja. A segunda coisa que queremos aprender também é que a unidade da igreja deve ser em torno da doutrina cristã ou da doutrina de Cristo. Não é? Agora sim vamos pensar um pouquinho na questão da doutrina. Certamente, irmãos, a ênfase nos líderes da igreja, não é, estava desviando os corações de muitos cristãos ali em Corinto. Não estavam pensando tanto em Jesus com aquela glória revelada em sua palavra. E isso era tão sério que havia problemas doutrinários, inclusive até mesmo, como eu tinha dito na introdução, a negação da ressurreição. Havia problemas nesse sentido. E quando eu falo de doutrina, eu não estou falando como ênfase na doutrina de Cristo, eu não estou me referindo à cristologia nesse sentido. Porque toda a doutrina cristã, ela é de Cristo. O corpo de doutrinas cristão é doutrina de Cristo. É a sã doutrina. E temos que dar ênfase a isso. Relembro o que foi dito por Paulo em Filipenses 3, mais uma vez, capítulo 3, verso 7. Verso 7 e 8, dando ênfase a isso. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, essa é a ênfase de Paulo aqui. Lembremos que Paulo era alguém envolvido nesse mundo da filosofia, nesse mundo da intelectualidade, não é? Era um judeu dedicado,
muito bem conhecedor, não é, das leis, da tradição judaica, praticava isso de todo o seu coração, era sincero fariseu, tanto é que ele, como ainda um jovem fariseu na época, ele foi quem quis lançar perseguição contra os cristãos. Eu vou ser o zeloso agora. Tem um grupo de pessoas que são chamadas de cristãs e que estão perturbando a nossa religião ou as divisões religiosas em Israel. Vamos acabar com eles. Isso é zelo, né? O zelo de Paulo com relação a isso. Além disso, era um cara muito bem formado na filosofia grega. Ele era um homem intelectual. Mas ele diz que tudo aquilo que um dia para ele foi tão importante, tinha tanto valor, quando foi chocado com Jesus Cristo, perdeu aquela glória, perdeu aquela importância para ele, porque a glória de Cristo é simplesmente incomparável. Não é? Agora, reparem, irmãos, reparem que em nossos dias há muitos cristãos que acham o conhecimento sobre Cristo, sobre a doutrina cristã, algo básico demais e até maçante, chato. No evangelicalismo, não é, Cristo só não basta, ok? Não basta. Muitos evangélicos, infelizmente, se empenham, não é, e se aprofundam em metodologias de crescimento de igreja, em riqueza pessoal, material, financeira, em prosperidade emocional, em movimentos de jovens e em um tipo de cristianismo, não é, de autoajuda imediata, de felicidade imediata e até mesmo de misticismo. Basicamente parece que existe uma certa inveja de alguns cristãos ao olhar para a igreja e perceber que ela é tão simplesinha. Analise bem o nosso contexto aqui. Nós temos um salão pequeno, relativamente pequeno, não é? Nada de muito luxo, não tem nada de muito caro colocado no salão, não tem nada, tudo muito simples. É um salãozinho, um púlpitozinho mais velho do que minhas filhas, não é? E cadeiras também que são mais velhas do que elas, certo? Há tudo isso aqui e é tão simples na verdade. Alguns, de repente, parece que têm uma certa inveja, não é? Quando olham para outras religiões ou para o misticismo praticado por outros e notam que eles trazem uma ideia e uma imagem de que são muito espirituais, não é? Por isso o pastor ele tem que ter uma roupa muito diferente. O líder, no caso, ele tem que ter uma roupa grandona, né? Uma roupa que destaque, quem sabe algum tipo de chapeuzinho, uma coroinha, não sei, alguma coisa que o destaque, não é? Tem que haver um templo muito luxuoso. Não estou tirando os méritos da arte, certo? Mas para algumas pessoas isso tem um peso espiritual, não é? E às vezes parece que Cristo e a sua igreja tão simples, não tem beleza para essas pessoas. Aí parece chato demais, simples demais. Tem que haver uma coisa um pouco mais impactante, tem que haver qualquer coisa que torne, pelo menos aparentemente, a instituição cristã como sendo algo muito mais espiritualista, né? Eu às vezes cito o exemplo, se as pessoas me veem andando na rua, eu estou indo pagar as contas de casa, de repente, né? Ou comprar alguma coisa no mercado, ou indo trabalhar, ou indo malhar na academia, aí alguém me vê andando e eu estou de bermuda, ou então eu estou indo visitar alguém, calça jeans, tênis e a Bíblia na mão, e passa do lado um budista. Quem é o religioso para as pessoas? Quem é o homem piedoso para as pessoas? Obviamente não serei eu, não será cristão nenhum. Entende? Cristo não chamou nesse mundo para termos uma aparência, sabe, que vai deixar as pessoas impressionadas. Mas para o mundo é assim que funciona. Às vezes parece que cristãos hoje têm uma dificuldade com a simplicidade da igreja. Querem algo mais, não é? Querem parecer mais espirituais. Há muitos cristãos que têm então uma paixão, para citar exemplos de alguns focos, não é? Algumas ênfases que são perigosas. Há cristãos que têm uma paixão constrangedora por política, por exemplo. O que é engraçado, irmãos, é que a fé que nós recebemos não exclui nada, certo? A fé que recebemos do Senhor, a vida cristã, não exclui a diversão, não exclui o entretenimento, não exclui a arte, não exclui a beleza, nada disso aí. Não exclui as áreas intelectuais, não. Mas algumas pessoas parecem que têm uma paixão completamente constrangedora por algumas coisas. Que se você vai comparar a paixão que tem por certas coisas que faz e a sua paixão por Cristo e o conhecimento dele, não tem como ser comparado. De tão distante que esse amor, não é, por Jesus Cristo
está tão baixo nesse sentido comparado àquilo que a pessoa faz e gosta. Alguns cristãos então dão uma ênfase tão grande na política. O nosso tempo é um tempo muito tentador para isso, porque nós estamos vivendo uma guerra cultural muito grande, então as pessoas agora estão acordando um pouquinho. Agora eu sou um conservador, portanto, minha ênfase é essa, cara. Política. Eu leio, eu assisto todos os noticiários conservadores, eu compro livros, eu montei uma biblioteca conservadora, eu sei de tudo que está acontecendo no mundo. Não é? Deixa eu dar um aviso para quem está tão ligado a isso, tão empenhado nisso. Um aviso importante. Estudem, se empenhem em conhecer, mas não tenham no coração de que o conhecimento, nesse sentido, vai nos servir tanto assim. Vai salvar a nossa vida, porque não vai. Então não adianta eu saber, não é, de maneira perfeita sobre os comunistas, não é, sobre os anarquistas, ou tantas ramificações desses movimentos, dessas ideologias. Não adianta eu conhecer, não é, mais teoria da conspiração do que alguns políticos que são líderes religiosos também. Não adianta eu saber de coisas ocultas, escondidas. Eu não vou salvar o mundo por causa disso. A mim mesmo eu não posso salvar com esse conhecimento. Eu tenho que estudar, sim, como cristão, eu tenho que me posicionar, mas eu preciso tomar cuidado, porque às vezes isso pode se tornar uma ênfase tão grande na minha vida que Cristo é esquecido. E quer ver a prova disso? Às vezes a pessoa não perde aquilo que ela tanto gosta de fazer durante o dia. Ela consegue reservar um tempo, ela consegue montar uma agenda em torno daquilo, mas esquece de orar, de ler a Bíblia, de refletir, parar um tempo para refletir na palavra de Deus. Isso esquece. E aí a gente percebe a questão da prioridade. Aqueles irmãos em Corinto estavam tendo dificuldade com isso, dificuldade com ênfase, com prioridade, e estavam nesse sentido exaltando as suas preferências, não é, em vez de exaltarem a Cristo. Tais cristãos então conhecem muito sobre política, filosofia, história, economia, sociologia, não é? Conhecem muito sobre teologia, de teólogos particulares, de grandes líderes, de grandes heróis na história, mas conhecem pouco sobre o Senhor Jesus Cristo. E isso é um problema, não é? É um problema. E é engraçado um fenômeno que acontece, que é estranho, é até estranho, que pessoas acabam desprezando hoje, né, a confessionalidade, desprezam, né? Desprezam, por exemplo, as confissões reformadas, e mesmo assim querem ser chamados de reformado, né? Eu sou calvinista. A modinha da internet, né? Quem vai para o Facebook, para o Instagram, não falta grupos de debates que são grupos de esculhambações cristãs, né? Porque todo mundo está se ofendendo ali, essa é a realidade. Aí o que acontece? Não falta esse tipo de grupo. Eles são verdadeiros teólogos não formados. Entendeu? Eles são doutores, não é? Em uma matéria-prima que eles não têm. Eles não estudam de verdade. Estão só focados nos debates. E rejeitam as confissões, não é? E estão focados, por exemplo, olha a ênfase, veja se isso não é muito similar à situação de Corinto aqui. Não é? Você vê o tempo todo, postagens e mais postagens, e pessoas proclamando o nome de pregadores que foram fiéis no seu tempo, ou que são fiéis hoje ainda, né? Mas falando deles o tempo todo. Então você vê a pessoa dizendo toda hora Calvino, né? Theodore Best, Lutero, John Knox, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, é o tempo todo, né? É uma guerra onde esses nomes são usados e jogados o tempo todo na internet. Isso acontece. Pois bem, irmãos, muitos cristãos daquela comunidade estavam exatamente assim. É Paulo, é Apolo, é Pedro. É Paulo, é Apolo, é Pedro. Não é? Eu vou me encaixar em um grupinho desses aí, mas rejeito os outros. É Paulo, é Apolo ou Pedro. Hoje você tem isso acontecendo também. É Calvino, é Lutero e assim por diante. O tempo todo, só se fala nisso. Isso é algo danoso para a igreja, porque essas pessoas que estão usando o nome desses outros, né, esses teólogos do passado, que sim foram muito úteis para a igreja e Deus os usou, não é? Essas pessoas falam muito neles, mas não têm compromisso em compreender o que eles ensinaram. Isso é muito, muito, muito estranho, né? Contraditório e até hipócrita, porque você fala muito disso, mas a verdade é que quando você vai questionar sobre alguma coisa, eu ainda não li, eu não conheço, né? Eu sou um calvinista topado, eu penso no cara, eu ganho todo mundo no debate. Você já leu As Institutas de João Calvino? Ixi, você conversa no livro grande.
não vou ler não, de jeito nenhum. Não sabem do que estão falando, mas usam os nomes de outros homens, tanto os que passaram, como os de agora, pregadores de hoje, não é? Têm os seus nomes usados por cristãos que formam grupinhos de preferência. Grupinhos de preferência. Gente que pensa bem assim, eu não preciso nem ler a Bíblia, nem isso eu preciso. Se pastor fulano falou, está falado. Ele é a própria voz de Deus, só pode, porque se ele disse, eu não tenho que conferir. Lembremos do contexto de Atos, né? Quando Paulo chegou a Bereia, quando estava pregando o evangelho, chegou a Bereia, depois passou adiante, mas chegou em Bereia, os judeus da sinagoga foram mais nobres, não desprezaram Paulo, mas ao ver Paulo expondo a Escritura, vamos conferir se o que o Paulo está dizendo é verdade, né? Qual é a situação aqui, Paulo? Cristo, o Jesus que vocês seguem é o Cristo Messias? Qual é o texto? Ah, tá certo. Vamos olhar. Mas hoje as pessoas simplesmente ouviram um pregador na internet dizendo X, é aquilo e acabou. Conhecem tanto o que pastor fulano e ciclano diz, mas não conhecem aquilo que a Escritura diz. Ouviram sobre Jesus Cristo, mas não têm coragem de abrir as Escrituras Sagradas e ler a respeito de Cristo. Olha de onde vem as divisões aí, não é? Justamente dessa loucura, ignorância muitas vezes. Eu pergunto então, para esses que vivem nessa guerra terrível de teologia, o quanto você tem lido a sua Bíblia, não é? O quanto tempo você tem dedicado, quanto tempo você tem dedicado para ler a palavra de Deus? Ler de maneira cristã, humilde, devocional. Quanto tempo você tem dedicado a isso? A conhecer a palavra do Senhor. Não é? A conhecer a palavra do Senhor. Não é? Isso é importante para refletirmos aqui, irmãos, nesse contexto. Eu lembro ainda, aliás, eu cito alguma situação aqui também, desses que se denominam reformados e vivem... Eu criei uma expressão, né, que talvez, não sei, no futuro vire alguma coisa, algum conteúdo escrito, eu não sei, né? Eu criei uma expressão que eu acho engraçada, né? Porque foi explicando para alguém que queria entender o que era a fé reformada e eu expliquei o seguinte, olha, porque assim, vocês são tão diferentes, né? Nós somos reformados, outros estão dizendo que são reformados também, mas é muito diferente. O corpo da doutrina, o culto, tudo é muito diferente. Então, por que é tudo reformado se é tão diferente? Eu falei, olha, vamos entender uma coisa. O que é a fé reformada? É um grande jardim repleto de tulipas belas e coloridas. É muito rico, muito belo você olhar. Como você olha naqueles campos na Holanda, né? Aquela coisa bonita. Quem são esses novos calvinistas? Esses que se dizem reformados, que vivem o tempo todo, tulipa, predestinação, né? Contra o livre-arbítrio. São pessoas que pularam a cerca do jardim reformado, roubaram 5 tulipas e fugiram. É só o que eles têm. O jardim está ali preservado, mas roubaram 5 tulipas, 5 tulipinhas, e então fazem uma guerra por 5 tulipas. Não é? E querem muitas vezes dizer, não, nós vamos seguir fulano, beltrano e ciclano. E aí a pessoa pergunta, irmão, você sabe de onde vêm essas doutrinas? Você já leu os documentos onde essas doutrinas são definidas, ensinadas? Não, mais importante do que isso, irmão, eu pergunto a você que tanto fala sobre predestinação, diz que os arminianos estão errados e vive nessa guerra cultural. Você pode abrir a sua Bíblia e mostrar para mim aonde o Senhor ensina isso em sua palavra? Não sabe não. Sabe o que a pessoa tem? Uma imagem que salvou no WhatsApp dela, que está os 5 pontos do calvinismo, é tudo que a pessoa tem. Mas não pode abrir a Bíblia e mostrar o Senhor ensinando essas verdades. Veja a pobreza. Mas são pessoas que olham para teólogos e pregadores e então dizem, eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano, e vivem criando divisão na igreja. Né? Divisão na igreja. Concluindo essa segunda parte, eu digo aos irmãos que as igrejas reformadas têm confissões. E eu queria até explicar isso.
Porque tem cristãos hoje dizendo que são reformados. Eu preciso realmente ensinar isso. Eu sou reformado. Por quê? Por causa de Calvino. Eu sou reformado. Por quê? Por causa de Jonathan Edwards, por causa de Lutero, por causa de Charles Spurgeon, por causa de algum outro aí na história. Eu sou reformado porque eu assisti um vídeo de 30 minutos na internet e agora nada que eu aprendi presta. Tá certo. Uma grande diferença que nós temos como igreja reformada é a compreensão de que os nossos documentos confessionais, não é? Nós aprendemos isso. Eles não estão equiparados com a Escritura. Eles são apenas uma janela, a expressão de nossa fé preservada na história, e eles não pertencem a um indivíduo. O que você tem nas testemunhas de unidade, por exemplo, não é a teologia de um homem. Entendeu? Quando você pegar as suas testemunhas de unidade, você pode ler aqui, ó. Não é o catecismo de João Calvino. De jeito nenhum. São as testemunhas de unidade das igrejas. Porque nós estamos confessando a doutrina da igreja e não a doutrina de alguém, de um homem. Porque um teólogo sozinho, ele não pode, nesse sentido, ter autoridade de determinar nada na igreja. O povo de Deus reunido é que confessa a fé. Entendeu? Eu não posso, vou fazer uma teologia minha, agora vocês vão ter que crer nisso. Isso não existe. Nós temos a fé que é a palavra de Deus. Não vai fazer diferença o que eles fizerem lá fora. Então o nosso caminho é olhar para a palavra de Deus. Os documentos reformados. Ok, vamos estudar. Mas lendo as doutrinas e indo até a Bíblia. Precisamos olhar para a Escritura. A função dos nossos documentos é única e exclusivamente em resumir, em sistematizar a fé e nos levar direto para a palavra de Deus. Tem que ler a Escritura Sagrada. Senão, nos igualaremos a pessoas que estão falando sobre reforma, mas nunca entenderam absolutamente nada da reforma. E não podem justificar as doutrinas que chamam de reformadas na Escritura Sagrada. Com isso, irmãos, nós podemos ver de maneira bastante clara que os problemas que haviam em Corinto também são problemas comuns hoje. Essa grande briga, essa grande divisão é por causa disso. Pessoas que estão desviando o foco do Senhor Jesus para estar com preferências de pregadores e teólogos, dando ênfase a isso, causando mal para a igreja. Porque isso não traz bem nenhum. A realidade é essa. Não é? A realidade é essa. Divisão no meio do povo de Deus não traz bem para a própria igreja. Eu quero partir então para a última parte do sermão, dizendo, irmãos, que somente Cristo, diante de tudo isso, de tanta guerra de grupinhos na igreja, dizer que somente Cristo é a glória da igreja. A ênfase de Paulo é justamente essa. Ele vai dizer: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. E a pergunta de Paulo aqui, né? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Porque é tanta ênfase em pregadores, em teólogos, em heróis no meio do povo, que você fica até com dúvida. Ora, será que essas pessoas não são tão exaltadas porque elas morreram pela igreja? Só pode ser, não é possível. Será que algum cristão é batizado em nome de Calvino? Entende a situação? Paulo está dizendo: eu batizei alguém em meu nome, por acaso. Por que vocês estão me fazendo de um pequeno ídolo na igreja? Eu não batizei ninguém em meu nome. Eu não morri por ninguém, não fui crucificado por ninguém. Não é? Por isso é importante compreender que somente Cristo é a glória da igreja. Paulo combate essa questão das preferências tolas no meio da comunidade cristã. Ele combate então as facções em torno de líderes e pregadores. O que Paulo ficou sabendo daqueles cristãos, irmãos, é que a divisão vinha justamente por causa dos debates causados por aqueles grupinhos, não é? De homens que estavam julgando os pregadores que estavam transmitindo a palavra de Deus. Ora, os gálatas também fizeram isso, não é? Ouviram o evangelho de Paulo e de repente abandonaram o evangelho que Paulo ensinou por um outro evangelho.
Ou seja, por aquilo que não é o Evangelho. Paulo está batendo justamente nisso, não é? Estavam transformando o nome de Paulo, o nome de Apolo, o nome de Pedro em bandeiras partidárias dentro da igreja. Não é? Uns diziam, nós somos o grupinho, esses irmãos desse lado de cá, eles são todos de Paulo. Porque Paulo, ele é um cara muito inteligente, ele é um grande teólogo, né? Ele ensina muita coisa boa pra gente, ele nos faz entender o Evangelho, ele nos explica o que o Antigo Testamento nos ensinava e a gente nem entendia muito bem, de uma maneira tão clara. Então estamos do grupo de Paulo, consequentemente vamos abandonar Pedro, vamos abandonar Apolo, tanto faz. Né? Aí o outro grupinho dizia, não, agora nós preferimos Apolo, porque eloquência é ali, meu amigo. Olha o nome do homem, chega e estremece, Apolo, né? Apolo. Os outros diziam, não, eu prefiro Pedro, porque Pedro é um cara mais conservador. Né? Pedrão é aquele que teve dificuldade de aceitar, não é, que o Senhor purificou todas as coisas. Né? Pedro, come, eu já liberei para você comer, come aí tudo. O que você aprendeu que eram animais imundos lá no passado, eu tornei puro, agora você pode comer, acabou essa parte de separação. Não, eu não vou fazer uma coisa dessa nada. Era muito conservador o homem, né? Então eu prefiro esse. Paulo era muito mais soltinho, então Pedro. E outros ainda, talvez reivindicando maior piedade, nós não fazemos isso, nós somos de Cristo. Eu sou de Cristo, né? Aí você pensa, então esses irmãos aqui eram os piedosos da igreja, de forma nenhuma. Porque os que eram de Cristo também estavam criando partidos e se separando dos demais. Ou seja, até os que diziam que eram de Cristo também estavam envolvidos nessa guerra partidária dentro da igreja. Logicamente não estavam honrando o Senhor Jesus Cristo, não é? Paulo, então, é claro com relação a ensinar justamente que a glória é do Senhor Jesus e não podemos dividi-la com ninguém. Ninguém. É por isso que num culto cristão, bíblico, não há espaço para entender a glória de Cristo na igreja. Não há espaço. Não é porque nós somos avessos à modernidade, ou avessos à cultura, ou avessos à arte. Não. Mas num culto cristão, não pode haver mais de duas partes. Quais são as partes do culto? É Deus e o seu povo. Não pode haver espaço para calouros se apresentarem na igreja do Senhor. Não há espaço para isso. A atenção não pode ser chamada para alguém, para um músico, para um pregador, não importa. Tem que ser pregada a palavra do Senhor, porque a ênfase é Ele, e somente Ele. Não é? Então, obviamente, nenhum daqueles grupos eram fiéis. Nem mesmo os enfatizavam a Cristo estavam sendo fiéis, não é? Ou seja, a ênfase deles era falsa. Eles estavam dividindo também o povo. Observando a tradição romanista, podemos reconhecer que eles vão se chamar de cristãos, certo? Sim. Mas quando você olha para a instituição, você percebe que Cristo está debaixo de tantos escombros, não é? Tanta coisa foi colocada acima ou à frente de Cristo, que é uma grande burocracia religiosa para você chegar até Ele. Você tem que passar por uma escadinha muito grande, por vários setores, não é? Por santos de várias classes, vamos dizer assim, não é? De vários escritórios diferentes para você chegar até Cristo. É um trabalho muito grande. E Cristo é revelado como mediador para nós, né? Então, um mediador assim está difícil. Não está mediando ninguém não desse jeito aí, né? Então, a tradição que eles estabeleceram, os dogmas acumulados, tudo isso, não é, acabou escondendo quem Cristo é. Por isso, quando você olha para a igreja de Roma, você consegue ver destaque na pessoa de Cristo? Cristo não, é só um boneco na parede pendurado. Mas não há destaque na pessoa de Cristo. Aí podemos pensar bem assim, pastor, isso é verdade. E o senhor tem que pregar realmente falando isso. Denuncia. Ou como alguns diriam, né? Dá nele, papai, né? Nós evangélicos somos diferentes. Nós não temos problema com isso, não. Isso é conversa. Aqui, ou no evangelicalismo, Cristo é exaltado. Ele é o grande rei. Essa é a verdade. Tudo que nós fazemos no nome do Senhor. Pois bem, lembra do que eu acabei de falar sobre os teólogos, sobre os líderes que são tão citados, tão, sabe, o tempo todo usados como bandeira para brigas? É bem por aí mesmo. Esse monte de invocação dessas pessoas
não é? De homens piedosos que fizeram seu papel, mas que são tão exaltados por tantos. É justamente isso. Estavam fazendo isso em Corinto, dando ênfase a líderes da igreja e com isso esquecendo do Senhor Jesus. É por isso que Paulo, quando ele termina esse trecho, não é? O que ele diz? Ele fala justamente isso no fim do trecho. Deixa-me olhar para o texto, né, que as páginas estão no automático aqui. Verso 17, ele fala: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, ou seja, eu não fui enviado para ficar dando uma de filósofo aqui não, né? Mas, no caso, por que ele fala isso aí? Para que se não anule a cruz de Cristo. Basicamente, então, o que nós aprendemos aqui, nessa ênfase de Paulo é: se nós dermos ênfase a líderes, a teólogos, a heróis, se nós procurarmos viver em torno dessas personalidades, quase como que um culto, estamos anulando a cruz de Cristo em nossa vida. De que forma, irmãos? Justamente porque a nossa ênfase não estará em Cristo, em sua obra por nós. E se o nosso coração se desviar do Senhor, se o nosso olhar se desviar dele, do que ele fez na cruz por nós, a nossa vida como cristãos perde o sentido. Se Cristo não é a razão da minha vida, se Ele não é o que me inspira a viver, se Ele não é o que me dá ânimo para continuar de pé, se Ele não é, na verdade, a minha grande paixão nesse sentido, o meu grande amor, tem alguma coisa errada comigo? Significa dizer que eu estou com o meu coração meio confuso? Há algum problema? Há algum problema? A preocupação de Paulo é justamente essa. Eu não batizei ninguém, ele fala, eu dou graças a Deus. Eu batizei alguns irmãos, alguns poucos irmãos. Ainda bem que eu não saí batizando todo mundo, porque senão, numa situação como essa, vocês iam todos dizer que eu fui batizado, vocês foram batizados em meu nome. Fomos batizados em nome de Paulo. Não é? E Paulo acaba com esse pensamento, com essa ideia de divisão na igreja, dizendo: olhem para Cristo, olhem para o Senhor Jesus Cristo, porque nenhum dos homens que nós admiramos, dos grandes teólogos e pregadores, os que já foram e os que estão atuantes ainda, sim, abençoando o povo de Deus, nenhum deles morreu na cruz por nós. Os nossos heróis teólogos, eles morreram e permanecem ali, e vão ressuscitar quando Cristo os ressuscitar juntamente conosco. Eles não podem ser o grande destaque de nossas vidas, em absoluto. É isso que Paulo está dizendo, não é? Eu não morri por ninguém. Se existe essa divisão de pensamento na igreja, o irmão diz bem assim: eu não concordo com a doutrina da igreja de maneira completa. Eu concordo até aqui, pastor, mas eu sou do grupinho dos irmãos que rejeita essa doutrina e rejeita aquela outra, e assim por diante. Isso não pode existir na igreja. Eu não sei como as pessoas acham normal, né, que numa comunidade não haja esclarecimento para as pessoas. Eu lembro de quando nós começamos a abraçar a reforma, eu tive que lidar com muitos problemas. Inclusive um deles foi ter que ir na casa dos irmãos, abrir a Bíblia com eles e explicar a doutrina. E isso é o certo, a gente não pode negar esse tipo de coisa não. Imagine, nós vamos crescer como comunidade, mas aí tem 4 irmãos da comunidade que rejeitam, por exemplo, o pai do batismo. Pastor, nós aceitamos a doutrina reformada, mas batizar criança pra gente não dá não, viu? Oxe, como assim? É a sã doutrina, cara, é o todo, né? Não é uma coisa não, como assim? Olha, pastor, eu até aceito o pai do batismo, mas eu não entendo que batismo da ceia são sacramentos e, portanto, não tem que haver aquela seriedade toda na hora da ceia, não. Mas como assim, meu irmão? Não é? Pastor, eu acho que o culto que nós prestamos aqui, ele sabe, é muito simples, Vocês cantam todos, não tem ninguém aí tocando uma guitarra boa, batendo uma bateria aí. É tudo muito simples, muito parado nesse sentido, né? Eu não concordo com um culto assim. Eu acho que deveria ter oportunidade. O senhor deveria dar oportunidade para outros pregadores, né? Pregadores de uma comunidade vizinha, né? Para algum irmão que tem um dom especial para ele pregar à vontade também. Eu não concordo com isso. Nós aprendemos sobre a unidade da igreja, que essa unidade
não é só local, física. Estamos todos em um ambiente. Isso é um ajuntamento de pessoas. O que faz com que isso se torne uma comunhão verdadeira? A nossa fé. Entenda a situação? É a nossa fé que nos torna um. E não estarmos juntos somente. Então estarmos juntos, sem que haja uma mesma fé, uma mesma esperança no Senhor Jesus Cristo, uma mesma compreensão do que é a verdade, não tem como haver essa unidade na igreja. E Paulo está batendo nisso, dizendo: vocês não podem ficar divididos assim. Eu já preguei o Evangelho, aquilo que eu anunciei é a verdade, vocês não têm que ficar filosofando com relação a isso aí. Que negócio é esse de ficar questionando, não é? Ou raciocinando se é possível a ressurreição dos mortos ou não? Vocês são crentes. A nossa fé está muito além do que nós mesmos, nesse sentido, podemos definir. Quem são os cientistas, quem são os homens, quem somos nós para dizer o que é verdade? É Deus quem diz e nós cremos no que o Senhor fala. Em sua palavra, é isso que Paulo está dizendo. Essa é a unidade na igreja. Vocês precisam então olhar para o Senhor Jesus Cristo e ter a sua vida focada nele. E é somente olhando para Cristo que tudo vai se harmonizar na vida de vocês. Porque nele nós encontramos tudo que nós precisamos. Tudo. Absolutamente tudo. É o Senhor quem nos dá a esperança. É o Senhor quem nos dá a esperança de um novo mundo, de uma felicidade perfeita e eterna. É só o Senhor. É o Senhor quem dá significado às nossas lágrimas, às nossas dores, às nossas humilhações. É o Senhor quem dá isso. É por causa dele que estamos aqui, irmãos. Essa é a realidade. Né? O nosso exemplo, então, e eu quero concluir a mensagem, deve ser justamente aquilo que o Senhor nos ensina em sua palavra. Eu quero citar o exemplo de João Batista, porque eu sei que há muitos que gostam de serem assim, reconhecidos e exaltados. Eu quero citar o exemplo de João Batista. João 3, verso 25 a 30 diz bem assim: ora, entre os discípulos de João, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. Começou o debate. Situação lá de Paulo, do mesmo jeito. Começou o debate. Não, porque purifica, não purifica, purifica, não purifica. Começou o debate. Não é? E foram ter com João, o líder, né? E lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Mais ou menos assim: João, olha que eu estou vendo ali a cena. O Senhor não batizou aquele homem ontem? Quem é o batizador aqui? É o Senhor, João. Você é o batizador aqui. Então, o Senhor batizou aquele homem ontem, está ele e ainda os seguidores dele batizando também. Não é? Como diria alguém, é muita falta de absurdo, né? Como é que pode uma coisa dessa? Ele acabou de ser batizado pelo Senhor e agora está batizando também. Isso é um desrespeito à sua autoridade como batizador. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. E ele continua desenvolvendo aqui. Não é? João vai responder então, verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Não é? Dá para até fazer aquelas montagens, né? Corte rápido, faca é tramontina, porque aqui foi uma cortada com força mesmo. Verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo. Por que vocês estão me tratando como se eu fosse? Eu disse que eu não sou o Cristo. Eu apontei para quem um Cristo é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? E então, ele vai dar um exemplo bem interessante aqui. Ele fala: o que tem, vós mesmos sois testemunhas, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que está dizendo? A igreja do Senhor e o noivo é Ele. E eu me alegro em ouvir a voz do noivo, porque eu sou amigo do noivo. E é o que ele responde no verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Meu título de o batizador, né? João o Batista, não. Importa que ele cresça. A glória pertence a ele. Se trata dele, não se trata de mim. Não se trata desse debate tolo, se vai ou não vai, se é certo que ele batize ou não. Se trata dele.
A minha razão, o meu ministério é por causa dele. Paulo estava justamente ensinando isso àqueles cristãos em Corinto. Parem com essas divisões, raciocínios tolos e olhem para o autor e consumador da fé de vocês. Olhem para Jesus Cristo. Essa é também a lição para nós hoje, irmãos. Nós temos muitas coisas que podem nos distrair nesse mundo. Muitas coisas. Mas o nosso aprendizado hoje na palavra de Deus é: devemos também olhar para o Senhor Jesus Cristo. Manter os olhos fixos nele, porque somente ele é a nossa salvação. É assim, não é, que nós vamos preservar a unidade da igreja. E somente assim, dando glória a quem é digno de glória. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos, irmãos, ao nosso Deus e supliquemos a Ele: ó Deus, ajude-nos a manter a unidade da Tua igreja. Que cada um de nós venhamos, não é, nos comprometer com isso, em orar por nossos irmãos, em orar pela igreja, pela comunhão dos santos, a fim de que o nome de Cristo seja exaltado e não fiquemos batalhando entre nós, e não fiquemos procurando guerra, mas olhemos para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Oremos. Ó Senhor, nós te louvamos por tua bondade em mais uma vez nos ensinar pelo Santo Evangelho. Obrigado, Senhor, porque são lições preciosas para a nossa vida. Obrigado por nos ensinar mais uma vez que o foco de nossa vida tem que ser o Senhor Jesus. É por isso que somos chamados de cristãos, porque estamos nele. E é por isso, ó Deus, que devemos, ao ouvir o Evangelho, sermos realmente humildes em observar a Tua palavra, em obedecer ao Evangelho. Suplicamos a Ti, Senhor, dê-nos forças. Dá-nos forças porque somos falhos, porque somos pecadores, porque tantas vezes, ó Deus, agimos com egoísmo e queremos que a nossa razão sobressaia. Perdoa-nos por isso. Ajuda-nos a olhar para a Tua igreja com amor, com carinho, para que venhamos lutar por Tua igreja, lutar por unidade, lutar por Tua comunhão no meio do Teu povo. Ó Senhor, trabalha em nosso coração, trabalha em nossa vida, para que venhamos realmente lutar pela fé evangélica, como aprendemos na Tua palavra, para podermos confessar que Tu és o nosso Senhor, para vivermos então em um só Espírito, em uma só fé, em uma só esperança da vocação que o Senhor nos deu, para que venhamos então glorificar Cristo como sendo aquele que é o cabeça da igreja. Perdoa-nos por tantas vezes não honrarmos isso e darmos o mau testemunho e contarmos a mentira de que o corpo do Senhor não tem ordem. Perdoa-nos por isso e ajuda-nos a exaltar o Teu nome, a reconhecer o Teu favor e a Tua bondade em nossa vida. Ó Deus, oramos por cada família aqui da comunidade, por cada criança, por cada jovem. Somente o Senhor sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, todos os dias. Constrange-nos assim a amarmos os nossos irmãos, a gastarmos tempo em oração, nos preocupando sim com os nossos irmãos. É a família que o Senhor nos deu, é o Teu povo, e nós temos a grande bênção, o grande privilégio de fazermos parte por meio de Jesus Cristo. Oramos também pedindo que o Senhor nos dê uma ótima semana, Senhor. Abençoa-nos durante toda a semana, abençoa o nosso trabalho, os nossos empreendimentos, ó Deus, e guarda-nos. E que venhamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscar ao Senhor durante a semana, relembrar e refletir naquilo que aprendemos no dia de hoje. E assim termos o nosso coração fortalecido e estarmos desejosos de, mais uma vez, no próximo domingo, nos reunirmos como igreja e então podemos adorar o Teu nome. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos.